Daniel, capítulo de número 3. Eu quero, nesta oportunidade, falar com você a respeito de fé. Quando nós tratamos a respeito deste assunto, nós precisamos fazer a diferenciação entre os tipos de fé que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Sim, nós temos a primeira classificação de fé, que é a fé natural, porque para que você espere alguma coisa acontecer nesse mundo natural, físico, você precisa desta fé, desta confiança, dessa esperança. Só que esse tipo de fé está baseado em coisas naturais, em coisas que, dependendo de determinadas situações, elas são certeiras, elas vão acontecer e às vezes até mesmo são corriqueiras. Você já acostumou com elas, então isto é fé natural. Muitas das vezes nós nos decepcionamos também com esse tipo de confiança, de esperança que nós temos geralmente depositada numa pessoa ou então em situações e circunstâncias. Nós temos também um segundo tipo de fé, que é a salvífica, que quando nós olhamos para o texto sagrado, por exemplo, de Paulo, vamos começar com Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Esta fé aqui é a que gera em nós a salvação, tá bom? É por meio desta fé. Texto de Paulo aos Efésios: vós sois salvos pela graça, tá bom? E isto é por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos isto aqui na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, tá certo? Verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta também se contrapõe às obras, tá certo? Também, outro momento, a gente conversa a respeito desse tipo de fé. Ainda uma terceira que nós temos, que é o dom da fé. 1 Coríntios, capítulo 12, na relação dos dons espirituais, você vai encontrar ali também dom da fé, que difere de todos os outros dois que eu acabei de mencionar com vocês. Mas na mensagem de hoje, nenhuma nem outra eu vou tratar. Sobre qual então o Senhor vai tratar nesta oportunidade conosco, baseado em Daniel, capítulo de número 3. E vou fazer uma correlação com Hebreus, capítulo 11. Sim, porque aqui está no verso 1 do capítulo 11, a definição da fé sobre a qual eu quero tratar com vocês nesta oportunidade, que significa confiança, que significa dependência de Deus, que significa a entrega total diante do altar do Senhor, independente das circunstâncias, das situações, daquilo que eu viva, não importa. Eu decidi, então, servir ao meu Senhor. Eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor e confiar nele e esperar dele. Vejam, esta é a fé que todo cristão deve ter. Esta fé, ela vai se desenvolvendo. É esta fé que o Senhor, ele vai aperfeiçoando no meio das aflições, no meio dos problemas, no meio dos obstáculos, e você vai sendo testado. Este tipo de fé é que sofre esta provação e depois também, consequentemente, lógico, a aprovação. Você vai sendo experimentado. Então, quando nós temos o texto de Daniel, capítulo de número 3,
é um exemplo do que a fé ela faz, ela opera na vida da pessoa. E nós dizemos também que este tipo de fé, que é Hebreus capítulo 11, ela está em contraposição também com o dom da fé. O dom da fé é um dos dons de poder e que realiza alguma coisa, opera alguma coisa, faz alguma coisa acontecer no mundo espiritual e também no mundo físico. Ou seja, nós dizemos que o dom da fé, ela tem a característica de ser ativa. O Espírito Santo, ele age através de nós para realizar alguma coisa. E normalmente isso aí, aquilo que é impossível diante dos olhos humanos, que é impossível através de ferramentas humanas, ocorre através do dom da fé, porque não é o homem fazendo, é o poder de Deus atuando através do homem. Por isso, então, esse tipo de dom, ele é ativo. Ao contrário agora dessa posição, é a fé de Hebreus capítulo 11, que não realiza nada, irmãos, que não opera nada, é passivo. O que é esse sentido de passivo? Independentemente do que venha acontecer ao meu redor, eu decidi confiar no Senhor, eu decidi ser o adorador, eu adoro a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Eu resolvi caminhar na face dessa terra na esperança de que um dia eu vou morar nos céus com o Senhor. E enquanto eu estou nesta caminhada, não importa se o vento vai soprar ao favor ou se o vento está soprando ao contrário, eu vou servir a Deus. Ele é o meu único Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Eu decidi isso. E se porventura, num certo momento da minha caminhada, eu me deparar com algo que para mim seja impossível, eu vou confiar em Deus. E Deus vai fazer cumprir a sua vontade. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida neste dado momento da minha caminhada? É Ele que sabe. Então eu decidi confiar no Senhor. Então, se Ele me livrar, Ele é Deus. E se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo seu servo. Se no meio dessa batalha sobreviver, louvado seja Deus. Mas se estiver na iminência de morrer, louvado seja Deus. Dessa forma, Hebreus capítulo 11 e o verso 1, ele nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu não vejo, eu não sei o que vai acontecer, mas creio em Deus e espero em Deus. Eu não determino para Ele como que Ele tem que fazer ou o que Ele tem que fazer. De forma alguma, eu estou confiante nele que Ele vai fazer o melhor para mim. Ele vai fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E nós temos exemplos disso no Primeiro Testamento com Jesus, o próprio Senhor Jesus, que quando estava ali no Getsêmani, nas suas últimas horas, antes do Calvário, e naquela última oração, qual que foi a oração de Jesus? Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E o que foi que prevaleceu? A vontade do Pai. E Jesus se submeteu. Não foi porque ele orou para que o cálice passasse dele e o Pai não passou, permaneceu o propósito
que era ir à morte, morte de cruz, Jesus se submeteu à vontade de Deus, cumprindo o propósito maior. E isso aqui, então, é esta fé que Hebreus nos ensina. É esta fé aqui sobre a qual nós temos que caminhar. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ora, independente das circunstâncias, vamos continuar confiando. E agora nós temos um exemplo no Primeiro Testamento também, de Daniel, capítulo de número 3, em que Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro com uma altura de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar ali os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então ali se toca as músicas, e a ordem era: todos os povos, nação e gente deveriam se prostrar diante daquela estátua mediante o toque dos instrumentos, ou seja, a buzina, o pífaro, a harpa, a sambuca, saltério, gaita de foles e toda sorte de música. Quando o povo ouvisse, deveriam se prostrar. E isso aconteceu. Tocava-se e todos se prostravam, com exceção aqui, neste caso, de 3 homens judeus que estavam ali como cativos dentro da Babilônia, e estes não se prostraram. E ao não se prostrarem, então, foi levado ao conhecimento de Nabucodonosor, que mandou trazê-los à sua presença e os ameaçou que eles, se eles não se prostrassem, estava reservado para eles ali uma fornalha de fogo ardente. E disse Nabucodonosor: agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina e tudo isto que aqui está relatado. É bom vocês prostrar, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E a pergunta de Nabucodonosor foi: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quantas das vezes nós, por causa da nossa fé, nós somos confrontados, nós somos desafiados. E aqui está a essência desse tipo de fé que tem que estar viva nos nossos corações. É ela que vai nos dar poder para responder a essas perguntas. Às vezes perguntam: onde está o teu Deus? Por que que você passa por isso? Se você é crente, por que que está doente? Se você é crente, crê no Deus Todo-Poderoso, por que que você está desempregado? Se você crê num Deus Todo-Poderoso, por que que Ele não responde para você nesse momento de angústia pela qual você está passando? Ora, a resposta é a seguinte: nós servimos esse Deus, não pelo que Ele pode fazer ou nos dar, nós o servimos pelo que Ele é. Eu o sirvo porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus real, Criador dos céus e da terra. Eu o sirvo porque Ele fez uma obra na minha vida que é muito maior do que qualquer outro bem que eu venha alcançar na terra. E qual é a obra que Ele operou em minha vida? Ele me tirou do lamaçal de pecado, do charco de lodo. Ele me tirou do destino eterno de perdição, através de seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por mim naquela cruz, que tomou meu lugar e que ao ressuscitar, Deus, o Pai, ressuscitou a mim também, juntamente com Ele. E me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Ele me escreveu o nome lá no livro da vida e me fez uma promessa: você vai estar comigo, onde eu estou, você também estará. Então eu sirvo assim. Então, independentemente do que me aconteça nessa terra, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador do Deus Criador dos céus e da terra, por meio de Cristo Jesus, seu amado Filho, que, repito, que morreu por mim naquela cruz, sendo eu um pobre, miserável pecador, quando ninguém dava nada mais por mim, estava abandonado e esquecido. Ele me amou do jeito que eu estava, ele me amou, ele me libertou das garras de Satanás, ele me tirou daqueles grilhões, daquela prisão, daquela escuridão, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora aparece alguém querendo desafiar, querendo fazer com que eu venha desacreditar. Negativo. Eu não sirvo outro Deus, eu sirvo o Deus Criador dos céus e da terra. Pode perguntar, se me perguntarem onde está o teu Deus, eu vou dizer para ele: está sentado num alto e sublime trono. Ele reina absoluto. Pode arrancar de mim o que quiser arrancar. Pode tirar de mim as coisas materiais, mas não podem tirar da minha vida Jesus Cristo. Não pode tirar de mim o Espírito que foi me dado, a salvação que me foi dada de graça. Não podem tirar, não vão tirar. E esses 3 homens foram desafiados nessa oportunidade. E aqueles 3 homens disseram para Nabucodonosor a respeito disso: não necessitamos de te responder. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quem tem dentro de si essa confiança, essa dependência do Deus Todo-Poderoso, sabe com certeza: Deus é poderoso para abrir a porta que está fechada. Deus, ele é poderoso para curar essa enfermidade da qual a medicina te desenganou. Mas também temos outra possibilidade. E qual que é? Se ele não fizer nada dessas coisas, nós também não vamos nos prostrar diante de nada. Nós não vamos nos render diante de nada. Nós vamos continuar adorando ao Deus Todo-Poderoso, bendizendo a majestade santa do Senhor. Se ele fizer, Deus; se ele não fizer, ele continua sendo Deus nas nossas vidas. Então esta é a resposta de quem? De quem tem a fé de Hebreus 11:1. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, se eu não vejo, como que eu vou determinar o que vai acontecer? Eu estou esperando o que vai acontecer. Eu estou esperando o que é que Deus vai fazer. E o que é que Deus vai fazer? É o melhor. Eu tenho certeza que é o melhor para a minha vida. Espere somente em Deus, irmãos. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do projeto que Ele tem nas nossas vidas. Espere dEle. Olhe para os montes. De onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ele tem o melhor para você. O homem não tem. A política não tem, econômica, social, seja lá o que for. Podem até trabalhar para querer fazer o melhor, mas são limitados. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus não tem limitação. Estes homens, embora depositassem essa fé no Senhor, e eles então, Nabucodonosor disse o seguinte: aqueçam a fornalha, pois ele se encheu de furor, o verso 19. Se mudou o aspecto do seu semblante e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
e ordenou aos homens, preste atenção nesse versículo, aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, com seus calções, chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, aquecido 7 vezes mais. Verso 22. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles que chegaram com esses 3 homens perto do forno, estes morreram devido à alta temperatura do forno. Imagine o que aconteceria com esses 3 homens, lançados lá dentro do forno de fogo ardente. E lá então está Nabucodonosor sentado no seu trono e assistindo, se alegrando porque aqueles homens que eram seus morreram. E agora esperando o mesmo acontecer, o pior acontecer com esses 3 homens. Mas qual que foi a surpresa? Daqui a pouco ele pergunta: quantos homens nós lançamos? Foram 3, mas eu vejo 4. E a semelhança do 4º homem é semelhante aos filhos dos deuses. Olha só, meus queridos irmãos, ele enxergou ali, naquele momento, ele contemplou ali a glória, a graça e o poder de Deus. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão deles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então mandou chamar rapidamente esfriaram o forno e tiraram de lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, e que quando foram trazidos para a presença do rei, contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E o resultado de tudo isso, Nabucodonosor baixou o decreto: a partir de agora, nenhum outro Deus é adorado no meu reino, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Preste atenção, o que Deus fez através desta passagem aqui, desse acontecimento, não é por causa de algo que esses 3 homens determinaram. Olha o tipo de fé sobre o qual eu estou falando para vocês. Não é aquilo que eu desejo, não é aquilo que eu quero. O que prevaleceu foi o projeto e o plano de Deus. E qual era? Ser adorado e ser engrandecido naquele reino chamado Caldeu. E ali o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? 3 homens se mantiveram firmes na sua confiança, na sua dependência de Deus. Eles foram lá para apagar a força do fogo? De jeito nenhum. Eles disseram: Deus é poderoso para livrar, mas se não livrar, fique sabendo, não vamos nos prostrar. Ou seja, aqueles homens estavam dispostos a morrer. Qual é a tua condição para servir a Deus? Que condição que você tem apresentado para Deus para continuar servindo? Está atrás só de bênção? Está atrás do que Deus pode fazer para você? Porventura o Senhor Deus girou algum tipo de amuleto para você? Hein? Que você pode consultá-lo a hora que você quiser e ele vai responder? Você vai sair de um lugar para o outro atrás de profeta e esperando que Deus fale a hora que você quer e ele vai falar com você? Você está tendo um comportamento muito mau, muito ruim. Não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. O dia que Deus quiser falar comigo e quiser falar contigo, ele envia o profeta até lá. Não sou desacreditado de profecia, não coloque palavras na minha boca. Porque o dia que o Senhor quiser usar alguém, ele vai mandar até onde você está, ele te acha, ele te encontra. Agora, ficar de um lado para o outro, esperando que Deus fale para você a hora que você quer ouvir,
E o que você quer que ele fale com você? Que tipo de cristão que é você? Então nós precisamos rever, refletir, repensar esse conceito que nós temos hoje de cristianismo e de fé verdadeira no Deus Todo-Poderoso. Que tipo de fé que você tem tido? Está de acordo com isso que aqui está escrito? Então nós lemos no texto do verso de número 34 de Hebreus 11: apagaram a força do fogo. De que forma? Confiando em Deus, sabendo que Deus tem um projeto e a vontade dele é que vai prevalecer. E a vontade dele nesta oportunidade é que esses homens fossem livres disso aqui, fossem salvos dessa fornalha, para que a obra de Deus fosse grande naquele lugar. E eu vou terminar com a seguinte questão e aplicação para as nossas vidas. Que tipo de cristão que nós estamos sendo na nossa congregação? Que tipo de cristão que eu estou sendo lá no meu trabalho? Que tipo de cristão que eu estou sendo na minha família? Para os meus vizinhos? Para esta sociedade? Hein? Como que as pessoas estão nos vendo? A obra que Deus tem para realizar nesses lugares que eu mencionei, através de nós, a nossa fé, a nossa confiança e dependência em Deus está cooperando? Está ajudando? Ou eu estou blasfemando do nome do Senhor? As pessoas estão me assistindo, que tipo de fé que ela tem visto em mim? Então, quando perguntarem para você, onde está o teu Deus? Não precisa nem falar, nem verbalizar, dê testemunho. Mostre para as pessoas qual é o teu comportamento, como que é o teu modo de vida. Deixe eles assistirem o que é que Deus vai fazer em você e através de você. Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, eles pregaram o evangelho da melhor forma que se deve pregar, através do testemunho de vida, através do comportamento e através de atitude. Este é o verdadeiro cristianismo, não o que anda se somente verbalizando. Com a boca fala uma coisa, mas a atitude é outra, o comportamento é outro e diz que tem fé em Deus. Tiago diz: você crê em Deus? Faz bem, mas saiba de uma coisa, os demônios também creem e até estremecem. Está precisando aí praticar, está precisando viver na íntegra esse evangelho e esta palavra, é viver verdadeiramente o reino de Deus. Nós precisamos ler mais Hebreus 11 e aprender mais com esses homens e mulheres aqui, e nós colocarmos em prática nesse pleno século 21. Que tipo de cristianismo que nós estamos experimentando? Que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Então, vamos viver de acordo com o projeto de Deus, de acordo com o plano de Deus. Aqui, esses homens foram tirados, arrancados. E no primeiro exemplo que eu dei do próprio Senhor Jesus, ele foi tirado, arrancado da cruz? Não, pois o projeto de Deus era ele morrer naquela cruz. Porque se Jesus não morresse, nós não estaríamos aqui hoje. Então, irmãos, vamos entender o projeto e o plano de Deus e vamos nos submeter à sua vontade e ao seu querer. Amém.